Uma operação conjunta entre Receita Federal e também a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Lages um carregamento com cerca de 348 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Veja mais detalhes agora no Giro de Notícias. Uma operação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carregamento de cigarros contrabandeados na BR-282, em Lages, na Serra Catarinense. A mercadoria ilegal estava em um caminhão com placas do Rio Grande do Sul. O motorista disse aos policiais que levava os cigarros para Porto Alegre. Ele e o passageiro foram presos em flagrante por contrabando e levados para a Polícia Federal em Lages. A carga, avaliada em mais de R$1.700.000, foi para o depósito da Receita Federal e vai ser destruída. A apreensão faz parte da Operação Escudo, como barreira da Receita Federal ao contrabando oriundo das fronteiras. Uma mulher grávida e o companheiro dela morreram em um incêndio na madrugada desta terça-feira em Blumenau, no Vale do Itajaí. O fogo atingiu uma residência onde eles moravam com mais de 16 pessoas, 14 delas imigrantes venezuelanos. O casal, segundo a prefeitura, era brasileiro. O incêndio foi por volta das 3 horas da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal estava no segundo andar da casa e não conseguiu sair. Uma perícia será realizada para investigar as causas do incêndio. A presença da primeira baleia franca semialbina desta temporada foi registrada em Santa Catarina, na praia de Itabirubá Norte e em Imbituba. As imagens são do Instituto Australis. O animal ainda não tinha sido catalogado pela equipe e é uma novidade no litoral catarinense, sendo uma presença rara na região. O governo do estado autoriza a retomada do transporte coletivo intermunicipal urbano e rodoviário em todo o território catarinense, isso independente da avaliação de risco potencial por região, mas a medida pode ser restringida pelos municípios. De acordo com a portaria número 583/2020, a operação do transporte precisa seguir diversas regras sanitárias e já começou a valer a partir da publicação no Diário Oficial. Entre as normas sanitárias, as empresas deverão manter a ocupação de até 50% da capacidade, com os passageiros sentados de forma intercalada. É obrigatório a disponibilização de álcool 70%, fazer a desinfecção completa dos veículos ao término de cada viagem e orientar com frequência funcionários e passageiros sobre as medidas básicas de higienização e cuidados em prevenção à Covid-19. As medidas para a operação dos terminais rodoviários determinam que somente pessoas que irão viajar possam acessar o terminal. Deve haver demarcação de distanciamento de no mínimo 1,5 metro em locais de atendimento ao público, de filas, no embarque e desembarque, nos assentos e nos pontos de ônibus. As empresas também devem priorizar a comercialização de bilhetes de passagem por internet ou meios digitais e ainda fixar cartazes com medidas básicas de higienização e cuidados em prevenção. As normas sanitárias também determinam o uso obrigatório de máscara por passageiros, motoristas e funcionários. A retomada do transporte intermunicipal rodoviário foi autorizada a partir do dia 3 de agosto por conta das características rodoviárias que permitem um fator de controle muito mais efetivo se comparado ao transporte urbano, por isso não foi vinculado ao cenário de gravíssimo. O transporte coletivo voltou a circular nesta terça-feira em Blumenau, no Vale do Itajaí, mas com horários reduzidos. Os ônibus só irão circular de segunda a sexta em 3 períodos, das 5h30 da manhã até as 8h30 da manhã, depois das 11h30 da manhã até as 2h30 da tarde e depois das 4h30 da tarde até as 7h30 da noite. Aos fins de semana, haverá transporte apenas para trabalhadores da saúde. Segundo a Prefeitura, a frota reduzida é para evitar a circulação de pessoas que não precisam usar o transporte coletivo, principalmente para aqueles que não irão trabalhar. Trabalhar ou, de repente, ir no médico. Também por conta da atual capacidade de atendimento da empresa, que teve queda na arrecadação. O transporte estava suspenso desde o dia 14 de julho. Já em Joinville, a Prefeitura publicou hoje pela manhã uma portaria que libera também a volta do transporte coletivo municipal na cidade, isso a partir do dia 1º de setembro. Os ônibus deverão operar com capacidade de 40%. Nos terminais urbanos serão adotadas medidas preventivas de desinfecção diária em todas as superfícies. Também será obrigatória a utilização de máscaras pelos passageiros e pelos trabalhadores também.
Vamos aproveitar para atualizar a situação do coronavírus em Santa Catarina, de acordo com o boletim divulgado pelo governo do estado na noite de segunda-feira. 1.041 novos casos foram acrescentados ao balanço, totalizando 133.533 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 em Santa Catarina. Dessas, 123.449 são pessoas que já se recuperaram. 8.018 seguem fazendo o acompanhamento da doença. Foi registrada em 24 horas 24 óbitos, totalizando 2.066 pessoas que perderam a vida para a Covid-19 desde o início da pandemia. Em relação à taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a taxa de ocupação no estado hoje é de 71,6%. Um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina iniciou um projeto com um robô para ser utilizado para desinfecção de ambientes. Quem traz detalhes para a gente é o repórter João Paulo Cardoso. Os pesquisadores querem que, por meio de sensores e câmeras, o robô mapeie ambientes que estejam contaminados pelo coronavírus. A proposta é que o robô faça desinfecção de ambientes e que essa desinfecção elimine o coronavírus. Mas, para isso, a luz que vai estar embutida no robô precisa incidir nas superfícies de forma adequada. O robô deve utilizar a tecnologia FAR-UVC, uma radiação com luz ultravioleta capaz de matar vírus e bactérias sem prejudicar a pele, olhos e outros tecidos humanos. A ideia é produzir um robô com baixo custo e com tecnologias abertas. A expectativa é de que o protótipo esteja pronto em pelo menos 6 meses. O grupo de pesquisa Robotizando UFSC está trabalhando no desenvolvimento deste projeto. A dimensão do robô e a quantidade de radiação ultravioleta emitida vai depender do tamanho do ambiente a ser desinfectado. Se o ambiente for muito grande, ele vai precisar de mais tempo, então logo vai precisar de mais autonomia, uma bateria maior, logo o peso vai ser maior. E a partir disso a gente consegue calcular a capacidade da bateria, torque do motor necessário para fazer ele se locomover, qual a velocidade que ele vai conseguir se locomover. Após o término da pesquisa, há a possibilidade deste projeto se transformar em um produto para comercialização. A expectativa é de utilizar a estrutura robótica para a sanitização de vários tipos de ambientes. Esse robô pode ser levado para as escolas, pode ser levado para hospitais, rodoviária, estações de metrô, estações de trem, os nossos aqui, os terminais, né, de ônibus podem também fazer uso. Então, o público-alvo ele é bem amplo, dá para adaptar o robô para diferentes ambientes. Tecnologia catarinense no combate ao novo coronavírus. É um projeto que vai estar levando segurança a muita gente, algo que hoje está tão essencial nesse período de pandemia. Então, é uma causa nobre, então é realmente uma honra estar participando desse projeto. Sensacional. Obrigada por sua companhia. Amanhã eu volto, tá bom? Te espero 12h40. Tchau, tchau.